Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com os nossos acompanhamentos das principais commodities, agora para falar de cacau. Você que acompanha o site sabe, né, que o cacau passa por grande volatilidade. Os produtores de cacau que conversam aqui com a gente no site, eles relatam, né, que essas mudanças de preço têm impactado muitas das decisões, mas agora a gente vai entender do lado das indústrias, né, como que as indústrias estão se posicionando nesse momento. E é por isso que eu trago aqui a Ana Paula Lozzi, diretora lá da IPC. Ana Paula, seja bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Tudo bom, Edson? Obrigada mais uma vez estar aqui com vocês. É um prazer bater esse papo. Bom, Ana Paula, num momento tão volátil, né, como que as indústrias, né, de processamento de cacau estão se posicionando, principalmente com relação ao recebimento de cacau, né? Como é que está a situação nessa questão de oferta de cacau para as indústrias? Muito bom. Realmente a gente tem um ano muito atípico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O déficit de cacau global hoje gira em torno de mais de 400 mil toneladas. Isso tem impactado nos preços. A gente tem visto essa volatilidade com picos nunca antes vistos. Em abril, o cacau chegou a mais de 12 mil dólares a tonelada. E isso também está acontecendo no Brasil, né? A gente também está tendo um déficit considerável, até pouco previsto. A gente não esperava que isso fosse acontecer. E isso tem ocorrido por conta das questões climáticas que têm impactado a produção tanto na Bahia quanto no Pará, e também por conta das questões de doenças, especialmente vassouras de bruxa e podridão parda. Então, a indústria tem observado, a gente observou no primeiro semestre, uma redução de mais de 35% no recebimento de amêndoas. E isso impacta no nosso volume de moagem, que também caiu no semestre. Então, a queda ela não aconteceu por conta de uma baixa demanda pelo nosso produto. Muito pelo contrário, a queda aconteceu porque não havia produto para ser processado. E aí, aliado a isso, a gente tem também esse déficit global que também impacta na questão das importações. Então, a nossa importação no primeiro semestre ela foi baixa, ela foi de 15 mil toneladas, uma queda aí de mais de 50%, e muito provavelmente, só que agora, muito provavelmente, a gente vai ter que acelerar o volume de importação para conseguir abastecer a indústria no final do segundo semestre e início do primeiro semestre do ano que vem, porque as previsões neste momento ainda são de uma baixa oferta de amêndoas aqui no Brasil. Eu gostaria até de reforçar um pouco essa questão da disponibilidade do cacau, né? O Brasil, ele não é autossuficiente em cacau, né? Para quem está nos acompanhando aqui na entrevista, é sempre válido ressaltar essa questão. A gente depende de parceiros internacionais e a gente vê a África com muitos problemas estruturais, problemas financeiros. Teve um acordo, né, até para aumentar a questão de fretes, né, para a próxima safra. Enfim, diversas questões, e aí eu queria entender como, se houve alguns problemas, quais que foram esses problemas pontuais, se é que houveram, né, de recebimento de cacau desses parceiros, como é que está o nosso relacionamento aí com os demais produtores de cacau, já que a gente É. depende dessa demanda internacional, né? A gente tem, assim, a gente está com um problema na África relacionado à produção africana, também por conta de questões climáticas, também por questões locais, né? Gana tem reportado muito problema com a questão da mineração ilegal, a Costa do Marfim reportando também problemas por conta do clima e aí o envelhecimento das plantas, essas plantas estão morrendo, não é que, né, não é que elas produziram abaixo do esperado, mas porque elas efetivamente estão morrendo. Então, existem alguns entraves, inclusive, para exportação de amêndoa, né? Então, nesse momento, é difícil prever o quanto a gente vai conseguir importar e se a gente vai conseguir importar o volume necessário para atender a nossa necessidade. Porque o Brasil
ele hoje importa para poder industrializar aqui internamente e exportar para atender os nossos clientes internacionais. Então, acaba que a gente depende muito, tanto da produção nacional para o mercado interno, como da produção africana para atender o mercado externo, e assim a gente conseguir manter a nossa relevância no mercado de comercialização de derivados, tanto no Brasil como aqui na região. O Brasil atende especialmente países da América do Sul, mas também atende Estados Unidos, Canadá. Então, a indústria tem dialogado com seus parceiros para que a gente consiga ter o volume necessário para manter as fábricas operando. E com isso, a gente também tem investido muito aqui no Brasil, porque a gente entende que quanto menos a gente depender de importação, melhor será para a cadeia produtiva como um todo e também para o nosso cliente. Então, existem diversos investimentos no Brasil que visam focar nessa retomada à autossuficiência, mas como você mesmo disse, hoje, dependendo do ano, a gente tem aí um déficit de 20, 30, 40 mil toneladas. E esse ano, por conta desse cenário de crise climática e de baixa produção no Brasil, a gente está prevendo que vai ter que importar mais do que a gente importou ano passado. Ano passado foi um ano muito bom, a importação foi muito baixa, porque a produção brasileira foi muito melhor. Agora, esse ano, infelizmente, o cenário não é tão positivo assim. E outra questão, né, que os produtores estão tomando essa decisão, né, aí trazendo um pouco mais para um outro serviço que a gente tem aqui no site, né, que é um podcast focado em amêndoas mais selecionadas, de alto valor, há uma certa preferência maior para o cacau Book, exatamente para aproveitar esses momentos, né, dos preços e pelo ágio das indústrias. A indústria está tendo esse posicionamento realmente, né, como você falou, né, de tomar essa posição, de olhar para o produtor, enfim, trazendo esse ágio. Esse posicionamento, aparentemente, ele tende a se permanecer aí exatamente para atender esse momento, né, de alta volatilidade. O que acontece? O cenário brasileiro de precificação do cacau, ele sempre foi um cenário aqui no Brasil que na maior parte do ano tem ágio. Não, claro que não ágio como está tendo hoje, né? Porque hoje a falta de cacau, tanto no mercado nacional como no mercado internacional, é muito grande. Mas a amêndoa Book no Brasil, a amêndoa brasileira, ela sempre foi uma das mais caras do mercado. Por quê? Porque como aqui no Brasil a gente tem todos os elos da cadeia, inclusive a indústria processadora, a indústria chocolateira e principalmente o mercado consumidor, e a gente consome tudo que a gente produz e precisa de mais, a indústria brasileira sempre fez o possível para manter essas amêndoas dentro do Brasil, né? Para que ela possa comprar, adquirir essa amêndoa para industrializar. Então, a parcela sempre foi ali na parte de 2, 3, talvez nem 5% do que seria a amêndoa fina e especial, que é o que, em geral, ou vai para o cacau, para o chocolate fino, chocolate especial, ou vai para exportação. Então, hoje o Brasil exporta aí mais ou menos 500 toneladas ano. Essas 500 toneladas anos não é cacau bulk, é cacau fino e especial. Só que neste momento atual, e aí não é só o que está sendo pago no Brasil, mas o que está sendo pago no mundo. Você pagar acima da bolsa, como alguns pagavam antigamente para uma amêndoa fina, 100, 120%, uma coisa é você pagar 100, 120% de US$ 2.000, US$ 2.500 a tonelada. Quando o cacau bate 7 mil, 8 mil, US$ 10.000 a tonelada, pagar 100, 120% já começa a ficar um pouco inviável para esses atores. E aí a premiação do cacau fino especial talvez não seja tão atrativa por conta do custo para fazer um cacau fino especial, como é talvez a premiação que a indústria sempre tem para sustentabilidade, para fazer parte dos programas da indústria, para rastreabilidade. Então acaba que o mercado
de commodity se torna mais atrativo nesse momento. Mas não há, pelo lado da indústria, uma ação de desincentivo à produção de cacau fino especial. A gente entende que o mercado, ele é um mercado que cabe o cacau commodity, ele cabe o cacau fino especial. Mas hoje, realmente, a gente, além da volatilidade, a gente tem altos preços do cacau commodity, o que deixa um pouco mais complicado o cenário do cacau fino especial. O que a gente tem trabalhado nos últimos anos, e eu acredito que é importante, é a gente trabalhar para voltar a ter autossuficiência, a voltar a ter volume de cacau commodity para exportar, para que o Brasil volte a ter uma relevância nesse mercado global. Porque essa questão do preço hoje não é porque falta cacau no Brasil. Essa questão do preço hoje é porque falta cacau na África. Porque quando a gente concentra 60%, 70% da produção na África, se é, tem qualquer problema lá, você acaba impactando o preço em todos os outros mercados. Né? Então, a gente hoje fala, o Brasil precisa voltar a ter relevância para que ele possa começar a influenciar esse cenário de bolsa, esse cenário de mercado, né? Então, a gente tem aí junto, tem o Plano Inova Cacau do Ministério da Agricultura, que é um plano que foi lançado no ano passado, que foi construído coletivamente, que tem objetivos que olham para a melhoria da produção do Brasil para a gente voltar a ser autossuficiente. Mas como? É só plantar mais cacau? Não, porque aí a gente vai ter muito cacau, mas talvez não cacau da forma como a gente quer. A gente precisa melhorar a produtividade de áreas que já estão produzindo. A gente tem que implantar novas áreas aonde faça sentido e aonde tenha lucratividade. A gente tem que trazer um olhar de tecnologia. A gente tem que trazer um olhar de manejo da terra adequado, assistência técnica, crédito. Então, tudo isso tem sido olhado pela cadeia para que a gente realmente tenha um futuro promissor. E, principalmente, para que quando a gente retomar essa autossuficiência e puder exportar, a gente seja reconhecido pelo mercado, não só porque a gente produz cacau, mas porque a gente produz cacau, um cacau sustentável, que não só preserva os ecossistemas onde ele está sendo produzido, como ele recupera áreas degradadas e também como um gerador de renda desses produtores. Porque a cacauicultura brasileira, mais de 70% é de pequeno e médio produtor. A agricultura familiar é a base da cacauicultura. Então, imagina a gente voltando a um cenário global com essas características. Eu brinco que é tudo que a União Europeia pede. Exatamente, a gente está estruturando, né, o novo cacau brasileiro, né, essa nova retomada, né, do cacau aqui no país, e a gente pode aprender muito bem com esses erros, tanto do nosso passado quanto os erros desses outros países, né, porque a gente vê que esses problemas que acontecem na África é falta de manejo, são árvores velhas, falta de políticas públicas, né, falta de incentivo em geral, coisa que no Brasil, né, acompanhando o trabalho da IPC, o trabalho de outros agentes do cacau, a gente vê que a gente está muito avançado em relação a isso. E a minha próxima pergunta é exatamente em relação a isso, né? Vendo esses erros lá da África, né, em boa parte por causa de doença, a gente acaba se preocupando com as doenças que estão atingindo aqui as nossas lavouras, monilise, vassoura de bruxa, podridão parda, enfim. O quanto isso tem impactado também na nossa comercialização interna. Bacana. Eu acho que a gente precisa separar as doenças. Hoje, em área produtiva, duas doenças que são muito importantes e fazem e trazem trazem um impacto negativo para a produção é a vassoura e a podridão parda. Então, esse ano em particular, por conta de questões climáticas, a Bahia tem perdido muito cacau por conta de podridão parda. Eu visitei algumas fazendas e esses produtores me disseram que perderam 50%, 60% da sua produção para a podridão parda. E né, não é a minha área, né, eu não sou especialista em manejo, mas o que todos os especialistas me explicam é que é manejo adequado. Não é um manejo simples, mas é um manejo possível de fazer. Só que é um manejo que exige do produtor um cuidado, uma atenção, né, é passar na lavoura dele inteiro o tempo inteiro, é retirar no momento certo.
Então, que muitas vezes depende de uma mão de obra que hoje não está tão acessível assim, né? Não está tão próxima, não está tão fácil de conseguir. Então, às vezes, é necessário investir para que esse manejo seja feito e a perda não aconteça. Numa dessas visitas, o produtor falou que não tinha comprado um trator porque ele custava R$ 200.000 e esse trator teria ajudado ele nesse manejo. E aí a gente comentou com ele, tudo bem, mas olha só, você gastaria R$ 200.000, mas quanto que você perdeu agora da sua lavoura? Muito mais de R$ 200.000, não foi? Ele foi. Então, às vezes, olhar para a lavoura e conseguir fazer essa conta, né? E aí, por isso que a assistência técnica é tão importante para o produtor, para que ele possa, nossa, esse meu gasto agora, ele vai evitar que eu tenha uma perda muito maior. Então, ele não é gasto, ele é investimento. Né? Só que muitas vezes o produtor não tem R$ 200.000, então ele precisa ter o quê? Acesso a crédito. Então, a gente não precisa olhar para a África para saber fazer o que é certo. A gente precisa olhar para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é uma potência agrícola em diversas culturas. Então, a gente precisa aprender com quem sabe fazer, que é a gente mesmo. Então, precisa o manejo da terra, o trato cultural, a assistência técnica, ela tem que ser adequada e esse produtor precisa ter isso. Em relação à monilíase, e eu acho que é muito importante a gente tratar de monilíase aqui, a gente tem uma situação diferente. A monilíase hoje, ela não chegou na área produtiva de cacau. A gente tem foco de monilíase no Acre e no Amazonas. Também em área de cacau, mas não área de produção comercial de cacau, que a gente chama. E o mapa, as agências de defesa dos estados estão trabalhando para evitar que esse foco chegue no Pará, ou na Bahia, ou em Rondônia, ou no Espírito Santo. Então há um trabalho muito grande. Só que a monilíase é uma praga que ela é disseminada muito fácil. Inclusive, a gente acredita que esses focos chegaram em razão do homem. O homem que muito provavelmente esteve numa área contaminada, não sabia que estava numa área contaminada e transportou esses esporos sem saber que estava transportando. Porque os esporos da monilíase, ela fica no cabelo, ela fica na roupa, no sapato, no pneu do carro, no celular. Então, a gente precisa hoje ter uma preocupação e um cuidado quando a gente visita áreas de cacau em outras regiões e vai para a área comercial, como Pará, Rondônia, Espírito Santo e Bahia, para garantir que a gente está tomando todos os protocolos possíveis para não transportar esporos. Para além disso, eu faço um apelo para a população de que se tiver vendendo cacau ou cupuaçu na estrada, por exemplo, que não compre e leve para a sua residência, para a sua propriedade, porque você não tem como saber se o fruto está doente, porque a doença ela começa de dentro para fora. Então, quando você vê a doença fora, já é tarde. Então, pode acontecer o cupuaçu, por exemplo, você pode comprar um cupuaçu na estrada, ele está bonito, a hora que você chegar, abrir, você vai achar, ele está estragado. Você não vai saber que é monilíase, vai jogar ele no seu jardim, vai descartar ele de jeito errado e pode estar transmitindo monilíase tanto para o cupuaçu quanto para o cacau. Então, a monilíase é uma doença que nos preocupa muito. Então, a gente tem feito um apelo tanto para produtor, tanto para a sociedade em geral, para ter muito cuidado, para a gente evitar que chegue, para que a gente possa se preparar. Porque não significa que não dá para conviver com a monilíase, mas para conviver com a monilíase, é isso. O nosso manejo cultural, o nosso trato da propriedade tem que estar muito bom. E o que a gente vê hoje é que ele ainda precisa melhorar. Senão a gente não estaria sendo tão impactado pela vassoura e tão impactado pela podridão. Bom, então temos aí, né, algumas questões importantes para forçar aqui, né, para o produtor rural. Extensão rural, manejo e conscientização, né, três principais pontos aí da fala da Ana. E aí eu deixo aqui também um espaço, porque a gente sabe que a IPC ela está diante de diversos projetos, né, de aumento produtivo, de extensão rural, enfim. Fica aqui, Ana, um espaço para você divulgar um pouco desses programas que auxiliam os produtores rurais exatamente nesses pontos, né, de aumento Legal. de rentabilidade, aumento de produção
e conhecimento, né, dos melhores manejos. Legal. Então, a gente tem, como a IPC, a gente apoia várias iniciativas em parceria, né? O nosso principal parceiro em termos de projeto de campo é o Cocoa Action. Cocoa Action tem o projeto Cacau 2030. O Cacau 2030 tem parcerias com o Senar e com outras instituições que levam assistência técnica para os produtores. A gente tem um trabalho muito bacana com as cooperativas, para fortalecimento das cooperativas, para profissionalização das cooperativas, porque a gente entende que o cooperativismo é a chave da sustentabilidade da cacauicultura. A gente tem todo um trabalho com a Organização Internacional do Trabalho para a promoção do trabalho decente, com a Secretaria de Inspeção do Trabalho também. Então, assim, tem várias ações. A gente apoia o Plano Inova Cacau 2030 do Ministério da Agricultura. A gente entende o plano como um guarda-chuva para diversas ações de diferentes atores, né? O plano não é um projeto, é um plano, é uma ideia, é um objetivo, mas com ele consegue direcionar as diferentes organizações dessa cadeia para caminharem numa direção só. A gente hoje apoia também o concurso de qualidade do cacau. A IPC é a patrocinadora master dessa edição do concurso de qualidade. A gente também está patrocinando o desafio tecnológico que está sendo promovido pelo Cocoa Action e pela FAEB para trazer para o produtor uma máquina de quebra de cacau, né, trazer mecanização, trazer tecnologia para esse produtor. E a gente tem o nosso filho querido, que é o EduCacau. Então, o EduCacau é uma plataforma multi-redes. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook como EduCacau, a gente tem um canal no WhatsApp e por ali a gente procura disseminar o maior volume possível de informação de qualidade. Né? Então, a gente já fez vídeos sobre monilíase, a gente já fez vídeos sobre rastreabilidade, sobre sustentabilidade, sobre a vassoura de bruxa, a podridão parda. Agora, a gente está fazendo no dia 29 de setembro, 20 anos, então a gente está fazendo uma série de publicações sobre esses 20 anos da história da cacauicultura e da IPC, e a partir de outubro a gente vai retomar a pauta da bonilíase, né? A gente entende que, neste momento, um dos temas mais importantes de educação e conscientização do produtor, mas também de todos os outros atores da cadeia, mas principalmente da sociedade, né, do consumidor, é a monilíase. A gente tem que manter a monilíase fora da área de produção comercial do cacau no Brasil, para que a gente realmente possa alcançar o nosso principal objetivo, que é melhorar a produtividade e, com isso, alcançar as 400 mil toneladas até 2030. Com 400 mil toneladas, a gente passa a ser autossuficiente e a gente passa a ter um potencial de exportação enorme. E mercado é o que não falta. Porque se faltam 400 mil toneladas no mundo, 100 mil toneladas não é nada. Então, a gente ainda tem um potencial de crescer muito mais. Então, eu acredito muito nessa cadeia. Eu vejo que, nos últimos anos, a gente tem trabalhado em parceria, em consonância, com coalizão, tá a IPC, a CNA, as federações de agricultura, o Cocoa Action, a ABCAB, o Instituto Arapiaú, o Centro de Inovação do Cacau, a CEPLAC, entre tantas outras instituições, que é até injusto eu não citá-las, mas se eu for citar todas, eu vou ficar o dia inteiro aqui. Então, todas essas instituições trabalhando coletivamente pelo futuro dessa cadeia. E eu acredito muito que a gente vai alcançar os nossos objetivos até 2030. Com certeza. A gente vê essa expansão de área de cacau no Brasil, a gente tem exatamente essa mesma perspectiva, mas com consciência, e vamos procurar aí o conhecimento desse pessoal gabaritado aí na questão de produção de cacau. Ana, muito obrigado pelas suas informações. A EPC é sempre bem-vinda aqui no Notícias Agrícolas. Sempre tiver novidades, estamos de portas abertas aqui para vocês. Obrigada a vocês, a gente também adora participar do programa de vocês e estamos aqui à disposição. Um grande abraço. Grande abraço. E você que acompanhou essa entrevista, lembre-se, né, a gente traz aqui diariamente acompanhamentos, né, sobre as principais commodities, sobre as realidades da safra, inclusive sobre essas questões, né, de cacau, manejo de cacau, como vão ficar os preços, né, como o produtor de cacau deve se posicionar diante desse cenário tão maluco que está, né, desses preços
do cacau, muita volatilidade. A gente traz aqui, né, tanto os nossos boletins quanto podcasts especiais para o cacau. E a gente vai trazer aí diversas questões de manejo, exatamente para te ajudar a ser mais produtivo, a ter mais rentabilidade também nessa commodity. Por isso que vale sempre lembrar, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim essas informações chegam para cada vez mais pessoas e todas conseguem acompanhar aqui, né, todos os nossos vídeos assim que eles são postados, né, dentro do canal oficial de Notícias Agrícolas. Então contamos com a sua participação para esse crescimento aqui do nosso canal e também da cacauicultura, com vocês cada vez mais bem informados dentro dessa commodity, dessa produção. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.